Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, por bolsonaristas as coisas tá boa não, viu? Operação Lava Jato continua a milhão, velho. Oxi, Batista Júnior, que era ex-comandante da aeronáutica, deu os papos mesmo. Entregou o Bolsonaro e os comparsas dele na tora, meu velho, nos testemunhos. Mas enfim, vou trazer aqui depoimento de uma meliante presa lá no acampamento dos Mané, já condenada, tá ligado? Por incitação a crime e associação criminosa. Ao pesquisar pelo nome dela aqui na internet, eu vi duas matérias de um negócio lá, tipo jornal bolsonarista, que diz que ela poderia ser presa em Ibraipá por causa de uma falha no negócio lá da tornozeleira dela. E que ela poderia ser castigada porque tinha trabalhado e tal, e saído da área do negócio lá da tornozeleira, que no final das contas não deu em nada, meu velho. Xandão nem prendeu a meliante. Achei isso um absurdo. Se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa para fortalecer nós engajamento. Vou trazer aqui primeiro o depoimento dela, na sequência já trago as ideias que Xandão deu na hora de condená-la. E sem mais delongas, bora logo pro vídeo. Muito bem. Podemos passar então ao interrogatório da ação 2202? Ação penal 2202. Jennifer Cristina Ferreira Martins. Doutora Paula Catarina da Silva, advogado. Paulo Catarina, excelência. Desculpa, perdão. Paulo Catarina. Sem problema. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Tá tranquilo. Muito bem. Senhora Jennifer, me ouve? Está me ouvindo, senhora Jennifer? Senhora Jennifer, o seu microfone está desligado. Tenho um filho de 3 anos. Senhora Jennifer. Do nada. Que onda do caramba. Jennifer, agora eu estou escutando. A senhora estava com o microfone desligado. Desculpa. Boa tarde. Agora que... Boa tarde. Boa tarde. Senhora Jennifer, aqui nós vamos proceder ao ato do seu interrogatório, o ato processual, na ação penal 2202. A senhora já conversou com o seu advogado sobre o ato? Sim. Conversou? Conversei. Muito bem. Senhora Jennifer, a senhora sabe que tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Então eu dago à senhora se a senhora vai exercer o direito, vai ficar em silêncio, ou se pretende falar neste ato. Pretendo falar. Pretende falar? Perfeito. Muito bem, senhora Jennifer, nós vamos dividir o seu interrogatório, por imposição legal, em duas fases. A primeira é uma fase de qualificação e a segunda fase, então, as perguntas serão sobre os fatos que lhe são imputados. Então, começo aqui com a primeira fase. A senhora pode dar o seu nome completo, por gentileza? Jennifer Cristina Ferreira Martins. O seu endereço? Lagoa Santa, Minas Gerais. O seu estado civil? Solteira. Solteira. A senhora tem filhos? Tenho um filho de 3 anos. Mora com a senhora? Depende da senhora? Só eu e ele. Qual a sua profissão? Eu sou autônoma. Antes eu era representante comercial. E o seu grau de escolaridade, senhora Jennifer? Superior completo. Superior completo. A senhora tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Não. Fez ou faz uso de substância entorpecente? Não. Também não. E foi processada criminalmente anteriormente? Nunca. Nunca foi. Muito bem. Senhora Jennifer, então, feita aqui a qualificação, vamos iniciar essa segunda fase do interrogatório sobre os fatos em si agora. A senhora aqui sabe que foi denunciado que, em tese, pelo crime, teria praticado os crimes de incitação e de associação criminosa.
Isso tudo relacionado a um evento ocorrido no dia 9, principalmente no dia 9, entre 8 e 9 de janeiro de 2023, nas proximidades do quartel em Brasília. A senhora confirma que esteve lá, estava no local, reconhece os fatos? Eu estava numa manifestação pacífica no QG em Brasília. Quando que... Que massa, já começou daquele jeito, confessando. Esse bagulho de pacífica aí é irrelevante, porque ninguém disse que ela cometeu ato violento. que a senhora chegou em Brasília? Cheguei no dia 8. No dia 8. Que horas a senhora chegou em Brasília? Por volta das 10, não sei precisar exatamente, mas foi entre 10 e 11 da manhã. A senhora veio da onde? Lagoa Santa, Minas Gerais. Minas Gerais. Como que a senhora chegou em Brasília? Foi de ônibus? Eu fui de ônibus numa excursão e paguei pela passagem. A senhora pagou pela passagem, era uma excursão destinada a quê, senhora? Eu tinha muita curiosidade de conhecer o QG em Brasília. Eu tinha muita vontade de ir para conhecer. A senhora, então, saiu de Minas no ônibus para conhecer o quartel, é isso? Isso, conhecer o QG de Brasília. Nesse ônibus, a senhora conhecia alguém? Mais alguém? Não. É um rolê bem diferenciado, né não? E se parar pra observar o que eu vim ver agora, ó, a bicha tá no depoimento de camisa camuflada ainda. Tá se achando a soldadinha. A senhora tinha como motivo alguma participação de algum evento, alguma reivindicação, ou era só para conhecer o quartel? Não, eu gostaria muito de conhecer. Só eu isso? Via pela rede social, sim, e queria muito conhecer. E esse ônibus que a senhora pegou no seu destino, na sua origem, era um ônibus, foi rodoviária? Como que a senhora contratou esse ônibus? Eu não contratei o ônibus. O ônibus saiu de um local específico aqui da minha cidade. Eu gostaria de conhecer o QG. A passagem estava acessível, R$100. Eu paguei e fui. Como que a senhora ficou sabendo que esse ônibus sairia desse lugar, já que não era uma rodoviária? A gente se comunicava, pelo WhatsApp. Eu fiquei sabendo que teria essa excursão para Brasília e eu fui. E a senhora se comunicava por WhatsApp, por redes sociais? Algo específico que a senhora pode declinar? Não era algo específico. Eu soube, né, através do WhatsApp, que teria uma excursão indo para Brasília, que o valor do ônibus seria R$100. Então esse WhatsApp era um grupo? Algum grupo com nome, alguma coisa ou não? Tinha um nome? Não foi um grupo com nome, não. Foi uma amiga que teria essa excursão. A senhora sabe o nome dessa amiga que te disse? Não me lembro, porque na época meu telefone ele ficou em Brasília durante muito tempo. E aí depois, quando eu recuperei, muitos contatos que eu tinha, eu não tenho mais. Então... E aí, meu irmão, vocês conseguem acreditar no papo desse? Eu não consigo, não. Esquecer o nome da amiga faz nem sentido, pô. Não tem mais telefone dela. Quando a senhora chegou em Brasília, a senhora foi direto para o quartel? Foi. A senhora, nesse período que ficou em Brasília, saiu do quartel ou ficou só no quartel? Fiquei lá no quartel. Não saiu do quartel? Nesse mesmo dia 8, a senhora não fez caminhada ou se direcionou à Praça dos Três Poderes? Não. Não foi? E o que tinha no quartel onde a senhora ficou? Bom, eu via pelas imagens, né? De novo, a gente via imagens nas redes sociais, a manifestação, e eu achava um ato muito bonito. Na moral, um monte de mané abobalhado, implorando por intervenção militar. Dizer que isso é um bagulho bonito, na real, pô, o mundo que essa galera vive é um mundo muito bizonho, pô, as coisas não fazem nem sentido. Constitucional, um ato pacífico,
E eu simpatizei pelo movimento. Então, eu tinha muita vontade de ir conhecer. E muito bem, mas a senhora disse que simpatizou pelo movimento. Esse movimento perseguia o quê? Queria o quê nesse movimento? Qual era o ideal desse movimento? O ideal do movimento é transparência no voto, que ficou meio confuso para mim essa eleição de 2022. E eu me perguntava por que era um assunto proibido. Então, eu vi com pessoas com a mesma insatisfação que eu, se reuniam, cantavam o hino, era uma manifestação, sempre foi uma manifestação pacífica, via famílias, quis se conhecer. Que tipo de instalação tinha nesse quartel, em frente ao quartel? Que tipo de instalação? Instalação? Barracas, faixas, o que tinha lá? Bom, quando eu cheguei no QZ em Brasília, eu não sei te falar detalhadamente, porque é muito grande, né? Era muita gente. Então, eu logo fui procurar alguma coisa para comer, demorei muito tempo na fila, porque era muita gente, filas imensas, gigantescas. O pouco que eu consegui ver à minha volta era isso, era barraca e muita gente. Cartazes, a senhora chegou a ver cartazes, ler cartazes? Não cheguei a ver muitos cartazes, não, e nem a ler, porque eu fiquei próxima à Praça Lagoa dos Cristais. E por ali tinha uma barraca de comida, então, e uma de oração. E tinha uma barraca de oração também. Então eu não saí rodando muito lá. Porque eu perdi tempo na fila para poder conseguir comer. E o que aconteceu no dia 9? A senhora dormiu nesse acampamento, nessas instalações? Passado alguns momentos, né, algumas horas que eu estava ali, a gente começou a ver uma movimentação estranha. Algumas pessoas que estavam do outro lado da praça vieram mais para perto de nós, que eu estava mais próximo a uma lagoa. Eu estava exatamente naquele ponto ali próximo a uma lagoa. Ih, meu irmão, já vai vir os papos dos infiltrados, quer ver? E falaram que tinha um pessoal do MST querendo invadir o acampamento. Então esse pessoal chegou e aproximou mais da gente. Vixe Maria, essa melianta é muito mais periculosa do que eu tava imaginando. Esse bagulho de curso de 4 de serviço comunitário, eu acho que não vai adiantar não, viu, Xandão? Eu fiquei muito assustada, porque eu nunca vi algum problema nesse movimento de briga, de confronto, algo que eu nunca vi acontecer. Passado mais algumas horas, a gente começou a ver o pessoal do Exército se movimentar. Então a gente percebeu que alguma coisa estranha estaria acontecendo. Depois, com mais tempo, porque como eu falei para o senhor, é muito grande, é muita gente, a gente soube que a polícia queria entrar e que o Exército não permitiu. Porque nós estávamos numa área que era militar, a gente não estava ali legal, não era inconstitucional, então que eles não poderiam entrar. Estranho isso, né não? Os bandidos podem entrar, mas a polícia não. Oxi, de fato tinha alguma coisa errada que não tava certo, meu velho. Ei, na moral, pô, aquele bicho lá, Freire Gomes, é absurdo ele não responder por isso, no meu ponto de vista, pô. Então, a partir dali, a gente começou a ficar muito assustado, tipo, uai, o que está acontecendo? E a polícia entrou em algum momento? Não entrou porque o Exército não permitiu, mas eles queriam entrar. E no dia 9, na segunda-feira, a senhora ficou no quartel, em frente ao quartel, ou foi conduzida para algum lugar? E eu fiquei no quartel, inclusive era para eu ter vindo embora à noite. Porque eu tenho um filho, eu não poderia ficar fora de casa. Mas foi impossível a saída. Estava muito tumultuado e o próprio pessoal do Exército falava para a gente: fiquem tranquilos, aqui vocês estão protegidos. Então, sim, eu acreditei, né, no que eles falavam para a gente e permaneci ali. A senhora foi presa, não foi? No dia 9? Presa. Quando que a senhora soube que foi presa? No dia 9 de manhã, fomos orientados a entrar no ônibus por um rapaz que estava vestido com a roupa do Exército, dizendo que nós passaríamos por uma revista minuciosa.
E depois seríamos liberados na rodoviária para cada um seguir para o seu destino e para casa. Isso aqui foi falado. Então eu entrei no ônibus achando que eu ia passar por essa revista e que depois eu ia para a rodoviária para vir embora para minha casa. E esse ônibus foi para onde? Esse ônibus rodou Brasília quase o dia inteiro. Vê só que firmeza. A bicha gastou 100 conto pra conhecer só o QG do Exército de Brasília. Mas não, velho. Conheceu foi quase Brasília inteiro. Oxi, que turismo barato. Com pessoas fazendo necessidade na roupa, sem a gente ter água para tomar. Eu perguntava para o motorista para onde a gente estava indo, para que lugar ele estava nos levando. Ele disse que não sabia responder. Até que eu fiquei assim por hora. Depois, esse ônibus parou num local, eu acho que era a Polícia Civil, onde a gente conseguiu descer e usar o banheiro. Depois, a gente entrou no ônibus de novo e esse ônibus seguiu para a Academia da Polícia Federal. Não levou a gente para a rodoviária igual falou que ia levar, não. Quando que disseram à senhora que a senhora estaria presa? Eu soube que eu estaria presa depois de eu ficar de 5 e pouca da tarde, que deve ser a hora que a gente chegou lá, até 1h30 da manhã, porque estava tendo uma fila gigantesca e falaram que a gente estava passando por essa tal triagem. Então eu fiquei na fila até eu ser chamada para essa triagem, onde eu achei que eu chegaria lá, eles olhariam a minha bolsa de novo, sendo que eu fui revistada assim que eu cheguei na academia da polícia. Olharam tudo, tiraram todos os meus pertences para fora e não fui liberada, eu permaneci ali. Então, de novo, eu fui para a fila para passar por essa triagem e depois, quando eu estava à frente de uma delegada da Polícia Federal, que ela disse para mim, a senhora está presa e tem direito a uma ligação. Só nesse momento, de 5 e pouca da tarde que eu cheguei na Academia da Polícia Federal, que eu fui ouvida por ela 1h30 da manhã, é que ela me falou que eu seria presa. Ok, obrigado, senhora Jennifer. Doutor Pablo? Obrigado, excelência. Boa tarde, senhora Jennifer. Boa tarde a todos. Mais uma vez. Eu tenho poucas perguntas para a senhora. Só queria complementar uma outra informação. A senhora mencionou agora que ficou sabendo da ida para Brasília, desse ônibus, a partir de uma mensagem que uma conhecida mandou, né? Sim. Aí, eu queria só entender, assim, a senhora mencionou agora há pouco que tem um filho, né, pequeno, que não poderia ficar. Como é que foi esse convite, assim? Ele dizia que viria para Brasília fazer o quê? Como é que ficou agendada a volta? Enfim, como é que é? Eu queria entender que a senhora pudesse dar detalhes sobre isso. Claro. Igual eu falei, eu tinha muita vontade de conhecer o QG em Brasília. Achava uma manifestação muito linda, porque sempre foi um ato pacífico onde eu via famílias, inclusive com crianças. Então surgiu a oportunidade de ir, ela me mandou, olha, vai sair um ônibus daqui da cidade, a passagem é R$100. Eu fui para conhecer. E aí a gente foi para poder voltar no domingo de tarde. A senhora ia chegar, saiu um dia à noite, chegou de manhã para voltar nesse mesmo dia à noite, é isso? Isso, de noite, mesmo dia à noite. Entendi. A senhora se recorda de ter sido ouvida por uma delegada, a senhora mencionou isso agora há pouco, né? Foi ela nem me ouviu, ela não me ouviu. No momento em que eu sentei à frente dela, aí ela me disse que eu estava presa, ela não me ouviu. A senhora não prestou nenhuma informação para ela? Ela me deu um papel para que eu assinasse e eu falei com ela, mas eu estou presa por quê? Por que a senhora está me prendendo? Mas a senhora está me prendendo? A senhora chegou a passar suas informações para alguém, as suas informações pessoais, nome, telefone, se tem filhos, não tem? Sim, mas quando ela disse que eu estaria presa, eu falei com ela, então eu solicito um defensor público. Aí ela chamou aí ela foi e falou, né, que estava ali com a nota, aí perguntou meu nome, não anotou na nota que eu tinha filho, ela não chegou a anotar, mas eu falei para ela que eu tinha um filho e estava com uma babá me esperando a chegar em casa, e o meu filho tinha 3 anos de idade. Oxi, o filho dessa mulher não envelhece não, né? Porque ela disse que tem um filho de 3 anos de idade.
tá dizendo que na época da Revolução dos Manel, o filho dela também tinha 3 anos de idade, não tá nem pra entender. Será que de fato ela tem filho? Que essa galera, eu não desacredito de mais nada, na real. E eu não tinha feito nada para eu poder ser presa. Tá. E A aí, senhora... por fim, ela falou para mim, assina aqui, porque se você não assinar, outra pessoa vai assinar no seu lugar. E quando eu falei para ela, mas por que a senhora está me prendendo? Por quê? Ela falou, eu só estou cumprindo ordens. Tá certo. Uma dúvida. A senhora, eu vou mostrar um documento aqui, compartilhar na tela. Se a senhora puder, se a senhora conseguir ver, a senhora me avise. Tá pequeno ou a senhora consegue ver? Tá pequeno. Consegue ver agora? Tá melhorando? Consegue ver? Agora sim. Tá. Isso aqui Larissa, meu nome. a senhora se recorda de ter preenchido esse papel aqui, ou respondido esse questionário lá na polícia? Eu não preenchi esse papel não, porque ele já estava pronto. Como é que eles sabiam essas informações? A senhora mora... Ela me perguntou. O meu nome ela perguntou. Os meus dados pessoais, depois ela me perguntou. Inclusive, Certo. o advogado, quando ela me arrumou, ele disse para mim, pode assinar isso daqui. Dá suas informações para ela. Entendi. A senhora mencionou, então, que tinha um filho, que tinha 2 anos naquele momento, correto? Sim. Certo. Naquele dia, a senhora disse, eu vou marcar aqui, que subiu a rampa do Congresso Nacional. E agora a senhora mencionou que ficou o tempo inteiro no acampamento. Qual que é a versão verdadeira? A versão verdadeira é que eu não desci. Nesse momento aí que ela estava anotando as coisas, eu estava abalada. A única coisa que eu pensava é assim, eu vou, assinar esse papel, dar minhas informações para ela e vou embora para cá. Eu preciso ir embora para cá. Entendi. O cinismo desses delinquentes é impressionante, né? Ela primeiro veio com os papos que a mulher tinha nem ouvido ela, que já tava tudo preenchido. Aí depois ouviu, mas só que ela tava abalada, aí passou algumas informações erradas. Algumas não, né? Uma informação errada só. É muita viagem mesmo, pô. Foi a senhora que assinou essa assinatura aqui, é da senhora. Essa é porque ela falou para mim que se eu não assinasse, outra pessoa, tinha um rapaz do lado, ela falou, vai assinar no seu lugar. Entendi. Eu interrompi o compartilhamento aqui porque é um documento bastante curto, era só para essas informações pontuais que eu queria saber. A senhora costumava manifestar nas redes sociais apoio a esse movimento que a senhora falou, que foi visitar no quartel do Exército? Sim. Sim. Que tipo de manifestação? O que a senhora estava apoiando? A gente ficou confuso com relação ao resultado da eleição de 2022. E a minha curiosidade era o porquê que o assunto era proibido. Mas o que a senhora apoiava, assim? Porque a senhora disse que fazia apoio. Apoio ao que exatamente? Eu não fazia apoio. Eu não fazia apoio. O que eu tinha era simpatização pelo movimento, que eu achava um movimento muito bonito, pacífico e de família. Eu já fui algumas vezes em manifestação e tinha crianças, inclusive. Então eu achava isso bonito. Era pra ter sido empurrado também os crimes de corrupção de menor. Oxi, ia ser tanta confissão, velho. Na real, é o que eu acho. Que essa galera é cheia de querer dizer que tinha criança como se fosse alguma coisa que fosse provar que eles não tinham intuito criminoso. Aí é dizer que tinha criança, idoso, às vezes nos papos de ter cachorro. Essa daí mesmo, meu cuidado, até que tava o MST. A senhora foi em manifestações onde? Eu já vi manifestação na minha cidade. Desse mesmo movimento? É isso? Sim. Em momentos anteriores ou depois do evento em 8 de janeiro? Não foram muitas vezes, porque eu trabalhava. Então eu já fui algumas, não foram muitas, fui algumas, porque era o meu caminho de ir para deslocar da minha cidade para outra cidade, e parei por algumas vezes, antes do dia 8. Muito periculosa, na real. Entendi. A senhora ia até outra cidade, é isso? Não entendi. Não Ela é mora que eu ia numa até cidade e outra trabalha em outra. Eu moro numa cidade, trabalhava em outra cidade. Entendi. No caminho da minha cidade para a outra cidade, eu passava
Entendi. Tá certo, tô satisfeito. Obrigado, senhora Jennifer. Obrigado, excelência. Doutor Paulo? Doutor Paulo, com a palavra? Pois não, excelência. Senhora Jennifer, vamos só complementar algumas perguntas só para... Acho que foi bem longo aí seu depoimento, né? Mas a senhora tinha alguma consciência, sabia da dimensão dessa coisa, ou seja, que se manifestar, né, popularmente diante de um quartel poderia configurar algum tipo de crime? Tinha essa consciência? Não. Não tinha nenhum... Não. Em nenhum momento, né, a senhora tinha... A senhora chegou a participar... Quanto tempo mais ou menos a senhora chegou a ficar nesse movimento, mesmo na sua cidade? Por quanto tempo aí? Um mês, depois das eleições, que a senhora falou que tinha uma certa afeição ao movimento. E quanto tempo a senhora ficou nesse movimento aí? Talvez tem... Eu não cheguei a ficar muito no movimento, né? Porque eu trabalhava. Então, às vezes que eu passava, que eu via e parei e simpatizei. Achei legal porque era um movimento pacífico, inclusive eu via crianças, família. Mas foi um movimento que durou uns 70 dias na rua, as pessoas na rua. 70 dias. Em algum momento, nesses 70 dias, a senhora ouviu de alguma autoridade dizendo assim, isso é crime, vocês estão cometendo algum crime? Não. Essa manifestação é criminosa. Não. Teve esse aviso de alguma autoridade? Não. Nenhuma. Entendi. Ok. Não, eu vou me dar satisfeito. Eu acho que foi bem longo, já respondeu a maioria das perguntas aqui que eu tinha para fazer. Da tua explanação já foram ditas. Excelência, eu dou por satisfeito aqui. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Muito bem. Então, senhora Jennifer, vamos dar por encerrado aqui o seu interrogatório. Agradeço a sua participação. Também encerro aqui a instrução desta ação penal, 2202. E os senhores saem também intimados aqui para fins do artigo 402 do Código de Processo Penal. Pronto, vou pegar aqui as ideias que Xandão colocou no voto para pedir a condenação da meliante. Aí tá aqui assim, ó, que em seu interrogatório judicial, a acusada Jennifer Cristina Ferreira Martins confessou ter deixado sua cidade de residência em Lagoa Santa, Minas Gerais, para participar de manifestação na cidade de Brasília, DF, chegando ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército no dia 8 de janeiro de 23, onde permaneceu até o dia 9 de janeiro de 23, quando foi presa pela PF. Aspas aqui, aí tem meio que um resumo do depoimento dela, que diz que chegou dia 8, entre 10 e 11 da manhã, eu fui de ônibus, numa excursão e paguei pela passagem, eu tinha muita curiosidade de conhecer o QG de Brasília, tinha muita vontade de ir para conhecer, que via pela rede social, que soube através do WhatsApp, que o valor do ônibus era R$100, fiquei lá no quartel, o ideal do movimento era a transparência dos votos, tinha simpatização pelo movimento e já fiz manifestação na minha cidade, documento tal. A confissão da ré é corroborada por ao menos 529 réus coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal, e que nesse contexto inclusive destaquem-se as fotografias juntadas na denúncia, que demonstram uma estrutura bem organizada com barracas, lonas, água, geradores e carregadores de celular. Agora a condenação é levinha, tá ligado daquele jeito. 1 ano por associação criminosa, que é convertido em serviço comunitário, curso de 4 dias sobre democracia, ficar sem rede social um tempo, sem passaporte. Só bagulho leve assim, eu acho que não vai resolver não, essa bicha aí é muito bolsonarista mesmo, do meu ponto de vista. E pelo outro crime, que é incitação ao crime, é pagamento de multa. Na real, eu acho que ficou barato. Mas enfim, né, tomara que dê certo e que eu esteja errado. Vou já encerrando o vídeo por aqui.
por favor, parece que se não for inscrito ainda no canal, que se inscreva, aperta no like também para fortalecer o engajamento e comentário é importantíssimo para fazer o vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa mesmo. Na dúvida, como eu sempre digo, aquele bom e velho sem anistia para golpista. Quem tá ligado, né? Golpista bom. É golpista preso, velho. Tamo junto, até a próxima. E sim, se puder fortalecer com o Pix também, é ajudefilosofiamaginal@gmail.com. Pode ser com qualquer valor. O que é crime? É crime. É infração penal você acampar na frente de quartéis para pedir decretação de golpe de Estado, para pedir a volta do AI-5, da tortura, a quebra da normalidade democrática. E isso foi feito expressamente, esse pedido, pelo então presidente. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!